né? Vamos iniciar aqui o nosso programa e falar desse assunto que o Eurico, logo assim, que o Eurico ele só dá na canela, né? Ele não ameniza não, entrar logo com falta de medicamento no PSF de Itauá, né? Uma senhora que foi consultada, se a minha memória não me trai, no dia 12 de janeiro, no PSF da Aldeota, né? Ela foi consultada e foi passado para ela uma medicação que todos nós sabemos de cós salteado, que é uma medicação de rotina, é uma medicação para cuidados de pressão arterial, que não pode faltar, né? Losartana de 50. Eita. E aí, quando foi pegar no PSF, informaram que tinha que pegar na CAF. Eu fui pessoalmente com o cartão do SUS dela e a receita, que eu queria até pedir o Berg para colocar aqui na tela. Fui pessoalmente com o cartão do SUS dela e com a receita. E lá na CAF eu recebi um cálcio e essa outra medicação, tá aí a data que foi recebida, dia 12 de janeiro de 2022. E a CAF me informou que não tinha losartana. Mas na CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, não tinha, Sulani? Não tinha losartana. Me orientou que eu voltasse no PSF. Aí eu voltei no PSF da Aldeota, falei com a servidora que estava na farmácia, que nesse exato momento não me recordo o nome, e ela disse que lá não tinha, que eu voltasse na CAF, que talvez é porque ainda não tinham distribuído. Eu disse, não, querida, na CAF não tem o losartana. A esperança deles era que vocês tivessem algum guardado aqui no PSF. Então, assim, enquanto a prefeita municipal de Itauá, Patrícia Pequeno, e seu esposo com a família viajam para Orlando, nos Estados Unidos, para passar férias, o povo de Itauá fica sem o básico. Losartana de 50, medicamento de pressão. Uma caixa de comprimido que custa R$5 numa farmácia, mas que muitos dos tauaenses que não podem ir para Orlando passar as férias, né, não podem comprar uma caixa de remédio de R$5. Então, Patrícia Pequeno, tenha misericórdia desse povo. Eu lembro que na campanha, muitos dos aliados da prefeita, né, diziam assim, a mamãe voltou. Voltou mesmo. A mamãe de alguns, como a Síntese, né, e Marketing Propaganda Limitada, que está torrando dinheiro em propaganda, né, como aquela servidora que é servidora do Estado e do município, trabalhando 420 horas mês. Para essas pessoas, realmente, a Patrícia Pequeno é mamãe. Mas para o resto da população de Itauá, a senhora tem sido madrasta. Então, Patrícia, o que você faz em Orlando, tirando férias, que já é bem a terceira licença que ela tira nesse mandato, enquanto o povo de Itauá enfrenta a terceira pandemia e a falta de medicação no PSF? Tenha mais cuidado com o seu povo. Dê resposta àqueles que votaram em ti e que confiaram a você o destino da nossa cidade. Eu diria, companheira Sulani, misericórdia para o povo de Itauá, porque losartana é um dos remédios mais baratos que você pode adquirir na rede pública. Porque o losartana, se eu não estiver enganado, deve custar em torno de R$4, R$4,50, se não subiu, né? Porque tudo sobe e é normal. Certa vez eu procurei esse remédio e também não encontrei na CAF. Fui direto à coordenadora da CAF, que nos atendeu. Olha, no momento está faltando, aí ela explicou, né, que estava faltando, isso no ano passado, 2021, estou falando. Ela explicou que é um pedido que faz de 3 meses para abastecer 4 meses, e esse pedido estava faltando, na realidade tinha feito, mas estava faltando, no tempo que foi também cobrado por esse repórter e por outras pessoas que nos procuraram, Silane. Então, novamente, começa o ano 2022, já está faltando essa medicação para a pressão arterial. Eurico, é a mesma... Você comprovou com a receita médica. E eu tive que comprar o remédio para fazer a doação para a pessoa. Pronto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa desculpa esfarrapada, ela é dada sempre que a ação do poder público falta. Se eles dizem que é porque existe um convênio com o governo do estado para se comprar medicação com um custo mais baixo, e isso é feito a cada 3 meses, creio eu que está faltando incompetência. Aliás, está sobrando incompetência e faltando responsabilidade. Por quê? Se esse pedido é feito a cada 3 meses e eles têm a relação através dos agentes de saúde, dos seus postos, dos seus PSFs, de todos os pertences do município de Itauá e a quantidade que cada um toma, então não era para faltar.
não justifica, porque antes de se fazer o novo pedido, é só averiguar a quantidade que ainda tem e o que o povo do Tauá precisa. Isso é estatística, isso são números. Se não estão fazendo, aí sobra incompetência. Mas não justifica. Prefeita Patrícia Pequeno, não justifica faltar losartana na CAF e nos PSFs de Tauá. Se falta losartana, dá por visto o que mais falta. Pronto. São 13 horas mais 14 minutos. Foi um primeiro assunto que a nossa companheira Sulani abordou. Mas tem um outro assunto que também mexe com a saúde do nosso município, porque Tauá, não sei se você vai confirmar comigo, Tauá está vivendo assim uma terceira onda de Covid-19, porque também a gente não pode dizer que é só Covid. Tem muita síndrome gripal, tem muitas pessoas acometidas com a gripe, que é muito forte, diga-se de passagem, né? Muita gente já foi acometido aqui em Tauá e as filas são grandiosas lá na UPA, até mesmo no hospital procurando atendimento. Mas você vai falar de um assunto de uma terceira onda de Covid-19. Estaríamos vivendo uma terceira onda, Sulani? Eurico, essa terceira onda da Covid-19, ela é uma terceira onda mundial, né? Nós estamos vendo todos os países em alerta, que não é só agora no mês de janeiro, nós já tínhamos esse alerta no final de novembro para o início de dezembro. Verdade. Né? E aí o que aconteceu, a regra não foi só em Tauá, o que não justifica, porque cada município tem que cuidar de si. O que nós tivemos aqui por parte das autoridades públicas foi a liberação geral de festas e eventos particulares. Certo? É como eu disse numa outra reportagem. Eu sei que o pessoal da parte de eventos já está muito sacrificado, porque já são 2 anos, Eurico. Mas, nesse primeiro momento, a gente pensa em pontos de trabalho, em comida na mesa e economia. Sobretudo na saúde das pessoas. Até o dia 20 de dezembro, nós estávamos todos bem. Estávamos tranquilos, todos trabalhando, os postos de trabalho mantidos, as agências funcionando. Hoje já tem o quê? 5, 6 dias que a agência do Bradesco de Tauá está totalmente fechada, porque os seus funcionários ou estão com Covid ou com a síndrome gripal, né? E hoje eu falei com a servidora do Bradesco, ela disse que ainda vai permanecer por essa semana, e a população é quem paga o prejuízo. Por quê? Se tiveram festas, para acontecer uma festa no município de Tauá, tem que ter uma liberação e o aval da prefeitura. Por quê? Porque tem recolhimento do ISS. Se não tiver esse recolhimento, está acontecendo algum crime. Né? Então, assim, tem que ter. Então, quem deu o alvará para que acontecessem esses eventos foi o próprio município, sabendo que já tinha um alerta da terceira onda. Então, hoje, enquanto a terceira onda acontece, o hospital já todos os dias emite o boletim de ocorrência, as UTIs. A UTI de Covid já está lotada, claro que não é só paciente de Tauá, tem paciente de Parambu, tem paciente de Iracema, mas, na sua maioria, os pacientes são de Tauá. E tem um detalhe, né, Eurico, assim, que é bem interessante, que muita gente se confiou na vacina, não, estou vacinado, agora eu posso fazer tudo, eu posso entrar em qualquer lugar. E, pelo boletim que eu vi do final de semana do Hospital São Camilo, que é quem tem salvado a família tauaense, é quem tem dado um gás e tem cuidado melhor do nosso povo, se não fosse a São Camilo. Abaixo de Deus, né? Abaixo de Deus, nós estávamos fritos, viu? Fritinhos. Aí o que é que acontece? Eu olhando o boletim, das 5 pessoas de Tauá que estavam na UTI, 3 tinham tomado as 2 doses, só uma tinha, e 2 tinham tomado a primeira dose. 0 de gente que não tomou a vacina. Então, assim, pessoal, tem que se manter os cuidados, né? Temos que... Eu até vi um vídeo de um médico que trabalhou com aquele médico super inteligente que desenvolveu a vacina contra a poliomielite, o Albert Sabin. Ele, né, trabalhava no Rio de Janeiro, no hospital só de infectologia, e ele orientava o seguinte, o que ele sempre fez. Parece que trabalhou 30 anos nesse hospital, onde atendia HIV, tuberculose, febre amarela, essas doenças mais infecciosas. E ele disse o seguinte, que além dos cuidados básicos que você deve fazer, diariamente você tem que lavar as narinas com água e sabão mesmo, bem lavado, quando chega em casa, e gargarejar água morna na garganta. Por quê? Porque qualquer vírus, antes dele acometer o seu organismo, ele primeiro se instala nas narinas e na garganta. Então você faz uma limpeza geral, né? Mas aí, voltando para o caso do Covid, o que é mais grave, Eurico, além de todos os erros que a gestão pública já cometeu em liberar esses tipos de eventos, né? Porque o último evento foi dia 28, que era um evento no estacionamento da vice-prefeita,
de Itauá, né? E a prefeita atual, que era a Patrícia, editou um decreto dizendo que a partir do dia 29, as regras do decreto do governo do estado em manter distância e não ter aglomeração passava a vigorar. O vírus só ia rodar a partir do dia 29. Dia 28, para manter a festa, né? Para manter o espaço e a garantia do investimento, não tinha Covid. Só a partir do dia 29. E aí, na primeira semana de janeiro, enquanto nós estamos aqui com a ressaca das festas de final de ano, a prefeita de Itauá está em Orlando, nos Estados Unidos, curtindo suas férias. Enquanto o povo de Itauá falta medicação no PSF, sofre com as síndromes gripais e ainda com a terceira onda do Covid-19. Essa é a realidade do Itauá. Essa é a responsabilidade que você, que votou na Patrícia Pequeno, está recebendo de retorno da sua gestora. Aliás, da nossa, né, Eurico? É verdade. Olha, nós não estamos fazendo aqui terror nenhum. Nós estamos aqui contando o que está acontecendo em Itauá. É bem verdade que a gente tem presenciado muitas pessoas na UPA, no hospital. Comprovadamente, um grande número de pessoas estão internadas e o diagnóstico é Covid-19. Ninguém está aqui fantasiando e nem fazendo terror, na realidade. O que a Sulani falou aí, tudo isso é constatado, verificado, dioturnamente, porque a Sulani tem acesso, como eu também tenho, e a imprensa de Itauá tem acesso à principal casa de saúde da região dos Inhamuns, que é o Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, que é muito bem administrado, diga-se de passagem, pela São Camilo de Itauá. Não é verdade, Sulani? Isso mesmo, e detalhe, além de nós termos esse acesso, até porque é um estabelecimento que lida e que público, luta, né, com o dinheiro público, é um estabelecimento que todos os dias ele faz esse informe nas redes sociais para que o cidadão tauaense fique bem informado. Então, assim, pessoal, família tauaense, enquanto a sua prefeita, Patrícia Pequeno, está em Orlando, de férias, nos Estados Unidos, com toda a família, que é um direito dela, né? Eu só até toquei nesse assunto porque eu estava num grupo semana passada e um aliado da cozinha da prefeita fez um comentário no grupo sobre o Bolsonaro, que quando teve aquela tragédia na Bahia, o Bolsonaro estava de férias, enquanto a Bahia estava coberta com água. E eu questionei ele, eu fiz a seguinte pergunta: quer dizer que ele tem que vestir a roupa do bombeiro e ir para dentro da água? Ou ele tem que liberar os 200 milhões, como ele liberou, mandar todos os seus secretários e as suas equipes? Essa é a função do gestor. E ele disse que não. Então, para você que fez esse comentário, você sabe quem é, o grupo que você faz parte, que nós fazemos parte, também sabe. Agora, o que é que você me diz? Enquanto Itauá sofre com a terceira onda e com falta de medicamento nos PSFs, a sua prefeita, a que deveria estar gerindo os interesses do povo do Itauá, está em Orlando, passeando com toda a família. Aí, portanto, esse segundo assunto abordado pela companheira Sulani Alves. E, Eurico, antes da gente encerrar sobre o assunto de Covid, eu quero só fazer um pedido que eu acho que ele é muito pertinente, né? É assim, pessoal, mesmo quem se vacinou, está comprovado que você não está imune de pegar, certo? Então, assim, mantenha os cuidados básicos. Se for sair de casa, use máscara. Eu penso muito assim, sabe, Eurico? Se eu for andando no meio da rua, sozinha, isolada, eu não sou de usar máscara. Mas eu não entro em estabelecimento sem máscara, eu não vou no hospital sem máscara, logo eu só vou em hospital, banco e farmácia. E pela manhã eu faço o meu exercício físico, eu malho no melhor lugar do mundo, que eu acho que é a Performance Academia, né? Então, assim, só uma propagandinha da minha academia. Então, assim, faça exercício físico, beba água regularmente, faça a sua higienização pessoal, sempre bem feita, use máscara em ambientes fechados, evite aglomeração, durma pelo menos 8 horas por dia. Cuide da sua saúde, porque se depender da sua prefeita, que está em Orlando, você vai ficar mal, viu? E antes de encerrar, estou recebendo aqui a informação que está faltando fita para medir glicemia. Fita dos diabéticos, viu, pessoal? Providencie, porque essas fitas, ao contrário da losartana, elas são caras. Então, assim, quem não está podendo comprar a losartana, imagina uma caixa de fita para medir diabetes. 13h23, não vai embora agora, Sulani. Tem um assunto aqui que eu queria abordar para o amigo telespectador que acompanha o nosso programa Passando Geral em Inhamuns, é política. O PT recentemente recebeu aí um bom número de prefeitos para sua sigla, vindo, evidentemente, de outros partidos. Há quem diga que aconteceu uma rasteira
para com um tauaense que comanda um partido, de certa forma, com um grande número também de prefeitos na sigla, no caso, o PSD. E esse tauaense é o ex-deputado, ex-governador, ex-tudo, para a gente resumir a conversa, é estudo. Pronto. É verdade que o PT está saindo fortalecido. E esse dirigente do partido, do PSD, que é aqui de Itauá, Ciolani, estaria levando uma rasteira da equipe que comanda a política do Estado do Ceará, no caso do Ferreira Gomes? Eurico, é assim, a leitura, logicamente que cada um tem uma visão e cada pessoa faz a sua interpretação, mas assim, eu gosto muito de política, eu sou muito atinada, participo de grupos políticos porque é um assunto que me atrai. E quando se fala em Inhamuns, eu fico mais atenta ainda. Em relação ao estudo, que é o Domingos Filho, né, ele tentou criar as regras. Né? Só que regras, quando você cria regra de jogo e tem outros participantes, tem que ser coisa colocada na mesa e um acordo feito entre todos. Não, as regras ele cria e só na cabeça dele ele segue. Né? No início, ele criou uma regra dizendo que o quesito para discutir a vice da chapa governista seria o número de prefeitos. Se vangloriava em todas as redes sociais, os seus aliados também, de que o estudo tinha um número de prefeitos suficiente para barganhar a vice na chapa governista, né? Isso foi propagado há muito tempo. Muito tempo. E mesmo assim, eu sempre fiz esse discurso nos grupos e faço aqui também, mesmo se você for analisar, juntando todas as prefeituras que ele tinha, não dá o bairro e da Jurema que eles perderam em Caucaia, que foi a maior baixa que ele teve no seu currículo político, foi perder Caucaia, que hoje está sendo bem governada pelo Vitor Valim, que inclusive está com Covid, e desejo melhoras, que Deus restabeleça a sua saúde. Bom, o partido do tauaense Domingos Filho está deixando de ser forte pelo fato de ter saído alguns prefeitos. Mas, Ciolani, ele já estaria falando, conversando com as oposições aqui no estado do Ceará, no caso, o capitão Fagner, que é um dos líderes das oposições do estado do Ceará? Assim, Eurico, na realidade, no dia 6 de dezembro de 2021, eu faço as anotações para que eu não esqueça as datas, né? Porque depois também que eu tive Covid, a memória às vezes falha um pouco. Mas no blog do Roberto Moreira, tinha uma notícia de que o Domingos Filho estava longe dos debates sobre a composição da chapa e que estaria tentando ganhar espaço, um espaço que ele não tem, né, e que ele claramente não tinha, até porque eu lembro que na eleição passada, o Ciro Gomes, que é um dos líderes da chapa governista do estado do Ceará e que as decisões passam pelas suas mãos, em um discurso ele chegou a dizer que o tauaense Domingos Filho não passava de um aventureiro. Então, assim, ele tentando ganhar esse espaço, começou-se a propagar na internet uma aproximação dele com a oposição do deputado federal Capitão Wagner, né, que é quem levanta essa bandeira da oposição no estado do Ceará. E isso foram rumores, mas a gente vê que é uma tentativa clara de negociar o passe e valorizar aquilo que não tem. Só que tem, na contramão disso, o capitão só acredita se quiser, porque já levou um balão na última eleição, onde ele, o tauaense, o estudo, foi até para filiação do PSDB em Maracanaú, onde fez elogios rasgados à oposição e ao prefeito daquela cidade hoje, Roberto Pessoa, para 2 meses depois chutar a cadeira e voltar para a situação que é o que ele gosta de fazer. Mas, aí, Berg, por favor, me traz essa foto aí do Domingos Filho com o capitão Wagner. Essa aí, o Berg é atento. Pois bem, isso aí não somos nós que estamos montando, não. Tá aí, PSD de Domingos Filho mais perto da oposição. Isso aí foi escrito por algum jornalista aqui do estado do Ceará. Foi no jornal O Estado, mas a gente vê claramente, papel aguenta tudo, né? Então, assim, as pessoas quando não têm uma determinada posição, principalmente na política, o blefe e o fuxico funcionam muito. Mas eu acredito que inteligente como o capitão Wagner tem demonstrado ser uma pessoa inteligente, acredito eu que ele não vai cair novamente no canto da sereia. Né, porque foi usado na última eleição para marcar uma posição que o estudo nunca teria. Então, creio eu que o capitão Wagner não caia nessa cilada novamente. Mas na sequência dos fatos,
né? Em 12 de janeiro saiu outra matéria, também do Estado, que diz que com as movimentações que o PDT e o PT fizeram diante do cenário político para esvaziar o PSD de Domingos Filho, aliados próximos, pessoas da casa do ex-tudo, diz que ele realmente ficou muito inconformado e declarou que ainda se mantinha na briga pela vice da chapa governista. Foi aí onde ele mudou a regra, porque a regra dele era dele, Domingos, que o partido que deveria concorrer a vice deveria ter o maior número de prefeitos do estado do Ceará. Quando os Ferreira Gomes, que faz parte, é salutado jogo político, entraram em ação, esvaziaram o PSD e tornaram o PDT, que já era o maior partido, com mais de 60 prefeitos, se a minha memória não me trai, e o PT, o segundo maior partido, o Domingos Filho já mudou as regras. Ele disse que nem sempre a quantidade de prefeito diz de quem vai ser o vice da chapa. Só que ele esqueceu de uma coisa. Dependendo da conjuntura política, não precisa nem ter prefeito. Só precisa ter confiança. Bom, a gente tem que ver que o PT está sendo fortalecido. E a gente também entende que, com isso, ele fica desbancado. Está desbancado o líder político, presidente do PSD no estado do Ceará, Domingos Filho. Mas a gente também tem que ver que o governo detém muitos partidos, e partidos grandes, com grandes lideranças. Eu citaria aqui um grande líder a nível de estado, que é aliado, que é amigo de todos que fazem parte do governo, no caso o Zezinho Albuquerque, Sulani, que é do PP. Ele também poderia ser escolhido como vice, o partido dele, ou a indicação do próprio PP e etc. Não só o PSD, não só o PT, que o PT já temos, como certeza, um candidato, no caso, ao Senado. No caso, o atual governador do estado, Camilo Santana. E existem especulações hoje também de que o vice da chapa governista possa ser do PT. Né? Então, assim, o fato é que nós temos que aguardar, mas quando se fala em Zezinho Albuquerque, eu tenho certeza que os olhos dos Ferreira Gomes brilham. Por quê? Porque sempre foi um aliado de primeira hora. Ele não é aliado de cozinha, ele é aliado de primeira hora. Né? Aquele aliado que sempre andou junto, que nunca saiu da linha, sempre tudo que fez na vida política foi combinado com os seus aliados, com os seus amigos, porque Cid e Ciro, para ele, não é só aliado. Além de tudo, são amigos. Então, assim, Zezinho, pelo lastro de trabalho que tem, pelo serviço prestado, pela força política, tem um filho deputado federal, tem uma filha prefeita, né? Tem um partido bem montado, com alguns deputados estaduais e com a possibilidade de outros deputados também migrarem, como é o caso do deputado tauaense Aldir Mota. Então, assim, Zezinho, além da amizade, do respeito, da credibilidade que tem, não só no Ceará, mas junto à família Ferreira Gomes e ao PDT, Zezinho também tem lastro político. E Zezinho tem o que falta em muitos, confiança. Então, assim, as cartas estão bem claras, né? Inclusive, o Domingos até usou uma fala, também em um dos jornais, porque eu não recordo qual foi, Berg, que ele disse o seguinte, que nunca teve discussão entre ele e o Cid, que em 2014, quando o Cid era governador e ele era vice, que o Cid desistiu de última hora, não renunciar ao governo, e há quem diga que não renunciou por não confiar no seu vice. Domingos disse que não, nunca houve essa conversa. Eles entraram juntos e eles saíram juntos. Mas não é bem isso que o Estado do Ceará sabe. Então, assim, continua a novela da vice, certo? Mas o que está bem claro é que Domingos Filho está brigando por um espaço que ele nunca teve. Ele é um sonhador, ele é utópico em algumas coisas, mas está faltando pé no chão e realidade para o ex-tudo, que nesse exato momento está longe das discussões e passeando com a sua esposa, prefeita de Itauá, em Orlando. Bom, tudo que a gente está falando aqui com relação a possíveis candidatos é mera especulação, porque ainda não está nada definido. Até porque os governistas já lançaram aí alguns pré-candidatos ao governo, né? Como o próprio presidente da Assembleia, Evandro Leitão,
dentre Que é um excelente nome. Pois bem, dentre outros nomes, mas o que a gente está falando aqui é só mera especulação, porque não tem nada definido. Porque também tem o próprio Cid Gomes, que é atual senador da República, pode ser o candidato a governador, mas também já tem aí anunciando que o vice-governador de uma chapa governista seria do PT, no caso, o deputado José Nobre Guimarães, o homem da cueca, né? E tem outros nomes aí, mas tudo que estamos falando dentro desse nosso assunto são mera especulação. Vamos aí aguardar o desenrolar, porque este ano é o ano da definição, que é o ano aonde teremos candidato a governador, a presidente primeiro, presidente, governador e assim sucessivamente, né, companheira Sulani? É como você bem disse, né, Eurico? Tudo é só especulação. Menos em relação à posição que o ex-vice-governador Domingos Filho pretende ter na chapa governista. Isso não é especulação, isso é fato. E o PT está crescendo cada vez mais, o partido do governador. Inclusive eu li uma matéria hoje que ainda existe a possibilidade de mais prefeitos migrarem para o PT. Então, as regras do jogo estão bem claras.